Há 16 dias para as eleições de outubro, a TV Record abre hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Com esta iniciativa, reforçamos a linha editorial do Grupo Gazeta de Comunicação, priorizando a prestação de serviços sempre com transparência e em defesa da cidadania. Queremos, com isso, ajudar você, eleitor, a você, eleitora, a conhecer os projetos e os planos de governo de cada candidato nesta reta final da campanha. As entrevistas terão duração de 15 minutos e a ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a direção do nosso Departamento de Jornalismo. E o primeiro entrevistado nesta segunda rodada, conforme sorteio, é o ex-juiz federal, candidato à Prefeitura de Cuiabá, Julier Sebastião da Silva, candidato do PDT. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, obrigado, Antônio. Bom dia aos telespectadores do Jornal da Manhã. É um prazer estar aqui. Como que o senhor avalia a campanha até o momento e a sua expectativa para 2 de outubro? Olha, Antônio, nós temos tido uma acolhida muito forte por parte das famílias cuiabanas, nos bairros, no centro da cidade, com quem estamos dialogando e levando as nossas propostas de inclusão daquelas pessoas e daqueles setores e segmentos que vêm sendo esquecidos pelo poder local, pela administração municipal ao longo das décadas. E essa prioridade desse discurso de inversão das prioridades, de que em Cuiabá nós tenhamos um tratamento social adequado aos nossos cuiabanos, sem dúvida nenhuma, tem tido uma acolhida muito forte por parte dos nossos conterrâneos. Agora há pouco nós exibimos uma reportagem a respeito do transporte coletivo em Cuiabá. E o senhor já estava aqui nos nossos estúdios, assistiu a entrevista. Se o senhor foi eleito prefeito de Cuiabá, que tratamento o senhor dará para esse setor público? Olha, Antônio, a primeira coisa que nós vamos fazer é reduzir o valor da passagem de ônibus. Conforme disse uma das entrevistadas lá, a passagem a R$ 3,60 em Cuiabá, ela é extremamente excessiva, ela não tem qualquer embasamento técnico, aliás, ela dá uma margem de lucro extremamente alta para as empresas de ônibus e, portanto, nós vamos mudar essa relação. Então, diante daquela matéria e diante daquilo que nós, cuiabanos, temos experimentado no transporte público, nós, como uma das primeiras medidas a serem tomadas a partir do nosso governo, será reduzir o valor da passagem de ônibus, fazer com que os usuários do sistema sejam tratados com dignidade. E um exemplo da falta de tratamento com dignidade foi a questão da venda casada, retratada na matéria, né? E isso nós daremos um basta. Entre o povo cuiabano e as empresas de ônibus, nós, sem dúvida nenhuma, Antônio, vamos escolher ficar com o povo cuiabano. Por exemplo, hoje, a questão do cartão transporte, quem faz a gestão dele são as empresas de ônibus. Sem dúvida. Se o senhor for eleito prefeito, vai continuar com as empresas ou vai para a CEMOB, para a Prefeitura de Cuiabá? Olha, Antônio, a primeira coisa que nós vamos fazer, além de determinar e fazer com que a passagem de ônibus seja reduzida, é promover licitação para o transporte público em Cuiabá. Veja que Cuiabá tem uma deficiência monumental no atendimento de seus cidadãos. Por quê? A passagem de ônibus é cara, não há pontualidade, frota precária, em desacordo com a segurança e com a comunidade dos cuiabanos, linhas insuficientes para os bairros, né? A reclamação é generalizada, enfim. Tudo isso será objeto da licitação, inclusive a questão do valor da passagem, o assegurar o passe livre para quem precisa, como os estudantes, como os idosos, de forma adequada, tudo isso tratado dentro do edital de licitação. E, inclusive, essa questão que você colocou, ou seja, quem diz como deve ser o sistema tem que ser o permissionário, no caso, a prefeitura, né? Ou seja, então a prefeitura que tem que determinar isso, não as empresas de ônibus. Esse é um exemplo, Antônio, das coisas que acontecem em Cuiabá, quando se misturam interesses privados com interesses não públicos, né? Então, você precisa separar essas coisas. O que é do consumidor que usa o transporte coletivo tem que ser garantido pela prefeitura, inclusive essa modalidade de venda. Tem causado certa estranheza uma proposta sua nessa campanha para prefeito de Cuiabá sobre segurança pública, porque as pessoas... A gente acostumou assim, segurança pública é responsabilidade do governo de Mato Grosso. Aí o senhor vem como candidato à prefeitura de Cuiabá falando em segurança.
Por que isso? Quais ações a Prefeitura pode fazer nessa área e, principalmente, de onde virá o dinheiro para isso? Isso é muito importante, viu, Antônio? Primeiramente, nós temos que desmistificar essa história que segurança pública é só coisa do governo do Estado. O Estado é responsável pelo policiamento. Tá? A segurança pública, como meio ambiente, como saúde, é uma política de Estado que é compartilhada entre União, Estados e municípios. O problema é que em Cuiabá se acostumou a dizer que o município não tem nada a ver com isso. Né? E isso não é verdade. A polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros são do Estado, o policiamento. Mas o resto da segurança pública, Antônio, é responsabilidade do município e o município nunca assumiu. E é por isso que a segurança pública é uma da segunda maior, depois da saúde, a segunda maior preocupação dos cuiabanos. E olha o que nós vamos fazer então, Antônio, até para responder isso que é importante. No município nós temos uma Secretaria de Ordem Social. Não é uma Secretaria de Segurança Pública e não é nada também no frigir dos ovos. Tá? Nós não vamos pegar a Secretaria de Ordem Social e vai criar a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, então não vamos criar uma nova estrutura. Nós já temos e temos orçamento para isso. Daí vem o dinheiro já para a Secretaria de Segurança Pública. Tá? Vamos constituir a Guarda Municipal, como ela deve ser. Hoje existe um arremedo de guarda municipal, em que a prefeitura cede veículos para a polícia militar. Não resolve o problema, porque tira o policial do policiamento. Tá? Nós queremos colocar mais gente na segurança. Então vamos ter a polícia, que é a responsabilidade do Estado, e a guarda municipal. Para isso, qual o recurso? O recurso que hoje já se utiliza para isso, já dá a partida inicial para que possamos fazer o concurso e com 28 milhões aproximadamente, já de previsão de orçamento, isso é possível se implantar a Guarda Municipal. E os mais importante, Antônio, os núcleos de proteção, né, de segurança e convivência nos bairros, ou individualmente ou em distritos, ou seja, com a Guarda Municipal, com os serviços da Prefeitura, com a Polícia Comunitária, lotéricas, onde a Prefeitura conseguir convênios com a Caixa Econômica para colocar, primordialmente, para facilitar a vida de todos os moradores, como lá no Pedra 90, como em outros bairros que visitei, Antônio. Mas de onde virá esses 28 milhões? Já estão assegurados no orçamento, já estavam assegurados no orçamento para a própria Secretaria de Ordem Social, Guarda Municipal, enfim. A verba de custeio hoje daquela secretaria deu, se não me engano, em 2015 executado, foi de 54 milhões de reais. Né? Ou seja, então, o que nós precisamos, Antônio? Primeiro, levar em consideração que o cuiabano se sente inseguro com a criminalidade. Segundo, é responsabilidade do município a sua parte na segurança pública, que inclui ter Secretaria de Segurança Pública, Guarda Municipal, núcleos de proteção e segurança nos bairros e também tratar a iluminação pública, Antônio, como matéria da segurança pública. E daí também se vem dinheiro para que possamos tratar a segurança pública. Veja que a licitação da iluminação em Cuiabá é de 700 milhões de reais. Então nós temos que verificar. Primeiro, esse montante é realmente necessário? Trazendo a iluminação para a pasta da segurança pública, nós vamos integrar iluminação com a responsabilidade da Prefeitura de estar presente com limpeza, fazendo com que terrenos baldios sejam limpos, e a Prefeitura fazendo a sua parte, como praças, pavimentação, calçamento. Você sabe por quê, Antônio? Porque mundialmente nós temos uma experiência que diz o seguinte, chama a teoria do broken window. Lugares limpos, que não são depredados, com iluminação e com presença de Estado, a criminalidade não chega. Por falar em crime, vamos lembrar, o senhor, enquanto juiz federal, combateu o crime organizado em Mato Grosso. E aí não podemos esquecer também do ex-procurador da República, hoje o governador Pedro Táxi. Ele era o procurador que pedia as prisões e o senhor era o juiz que decretava essas prisões contra integrantes do crime organizado. Assim como o Pedro Táxi, o senhor hoje está no PDT, tenta começar uma carreira política no PDT. Pedro Táxi foi eleito senador e governador pelo PDT. Sim. O que seria diferente de um governo Julier de um governo Pedro Táxi? Quais semelhanças, quais diferenças? Já que vocês têm quase uma mesma origem jurídica de combate a crime organizado e também de militância partidária. Olha, Antônio, a primeira coisa, eu me chamo Julier. Então, a gente já vai, o outro se chama o nome dele como tem que ser, e as pessoas têm que ser tratadas, como Confúcio dizia, pelo que são, pelos seus nomes. Né? E é isso. Então, somos diferentes.
Tem uma origem política definida, sempre tive uma formação no movimento estudantil, movimento social, fui advogado de pastoral da terra, militância dentro da igreja, na pastoral da juventude, militância política partidária, enfim. E temos umas posições que são claras e evidentes, né? O PDT e o PSDB são partidos com posições políticas diferentes, Antônio. E isso é natural, tanto que nós temos uma candidatura do PSDB e temos uma candidatura do PDT. O PDT é um partido nacional, brisolista, de esquerda, democrático e do campo democrático popular. E é onde nós estamos hoje. E é essa proposta que nos levou a formular o programa que nós temos apresentado à população cuiabana, Antônio, que é justamente inclusão daquelas pessoas que mais precisam, ou seja, incluir aqueles mais empobrecidos há décadas, as mulheres, a classe média que não se está representada em Cuiabá, os negros, a juventude, a diversidade sexual, enfim, nós queremos fazer um governo para todos. E para isso a gente tem que começar a melhorar a vida daqueles que mais precisam. Já que o senhor pontuou essa diferença de grupos políticos, é importante também porque esse raciocínio o eleitor faz, não só em relação à sua candidatura, como das demais. Sem dúvida nenhuma. Julier Sebastião da Silva, eleito prefeito de Cuiabá. O senhor é do PDT, um partido hoje que faz oposição ao governo Pedro Táxi do PSDB aqui no estado e que em nível nacional já tem até candidato à presidência em 2018, pré-candidato Ciro Gomes, que chama o atual presidente da República do PMDB de golpista contra Dilma Rousseff. Como que o senhor vai lidar com dois governos sendo um governo de oposição, uma prefeitura de oposição a Pedro Táxi e a Michel Temer? Como se faz no sistema democrático, Antônio, com muito respeito e com dignidade, sabendo que você representará a população de Cuiabá. Eu sempre disse, eu brinco, pelos cuiabanos eu converso até com o capeta, então não tenho problema com isso, né? E neste caso aí, evidentemente, se for necessário, nós conversaremos até com o capeta, né? Que está aí, que o Ciro Gomes classifica como golpista, né? Então nós conversaremos com o Ciro Gomes, conversaremos com o presidente que assumiu em decorrência dessa história mal contada que temos visto aqui no país, mas sempre com um lado, Antônio, o lado dos cuiabanos e da melhoria das nossas famílias e de todos. Então, me permita fazer uma simulação. O Julier eleito prefeito de Cuiabá, só toma posse em 1º de janeiro. Essa semana, Michel Temer, o presidente da República, lançou um pacote de privatizações de vários setores públicos, inclusive na área do saneamento básico. O senhor tem um plano municipal de saneamento. Michel Temer fala em privatização. Como é que o senhor vai lidar com isso? O senhor também é favorável a essa privatização? Olha, quer dizer, continuar privatizado o sistema de saneamento em Cuiabá? Antônio, eu sou contra manter a CAB em Cuiabá. Nós vamos retomar para a prefeitura o serviço de fornecimento de água e de esgoto da cidade. Mas se Brasília falar assim, só tem dinheiro para Cuiabá se for privatizado o sistema de saneamento? Olha, nós vamos levar em consideração o que diz os cuiabanos. Os cuiabanos não querem a CAB aqui, Antônio. Não querem, por mais que você esteja aí até querendo, eu vou dizer para você que os cuiabanos não querem. Eu só estou perguntando, candidato, eu só estou perguntando. Eu estou só brincando com você, Antônio, tá? Só para descontrair. Não querem os cuiabanos a CAB. O serviço é precário, falta água de dia, falta água de noite, falta água de madrugada. Água suja, preços altos e falta de respeito com os cuiabanos. Então, com Temer ou sem Temer, os cuiabanos podem ficar tranquilos. A CAB não fica em Cuiabá. E não é só isso que o Temer está fazendo também, não, Antônio. O Temer lançou um projeto, e ele é do PMDB, evidente, o PMDB tem candidato em Cuiabá, ampliando a aposentadoria dos brasileiros aí com o projeto do Temer. O brasileiro não vai se aposentar, né? Ou vai se aposentar com 75 anos ou já caindo lá pelas tabelas, né? Então, o que eu quero dizer é que dentro de um conjunto de governo, né, você tem várias propostas e nós não somos obrigados a concordar com ela, até porque essas propostas do presidente interino agora, sei lá, que virou aí legítimo, ilegítimo, não foram aprovadas pela população numa eleição. Não foi esse programa que foi votado, né? Então, também nós não temos compromisso com isso. Nós, assim como repudiamos a questão da aposentadoria, que eles querem que os brasileiros não aposentem, né? O presidente do PMDB, nós também não concordamos com a privatização do serviço de saneamento das cidades, né? E é bom saber que o moderno é cuidar da saúde das pessoas e começa pela água. E a água não se vende.
O senhor falou em respeito à população cuiabana durante vários momentos nessa entrevista aqui hoje. Nós estamos na reta final, 2 semanas para a campanha, para a eleição do dia 2 de outubro. O que esperar dessa reta final? O que o senhor espera em termos de comportamento dos seus adversários, do senhor? O seu presidente do seu partido, o PDT, o deputado Zeca Viana, falou que o senhor tem que agredir menos os adversários nos debates. Isso está no Gazeta Digital de ontem à noite. Hoje o jornal Gazeta de hoje traz que a justiça proíbe os candidatos de atacarem o senhor também no horário eleitoral. O que esperar? Vai ter baixaria nessa reta final ou propostas? E o seu tempo está terminando para a gente concluir aí os 15 minutos. Olha, Antônio, nós vamos levar o que estamos levando. Propostas. Reduzir o valor da passagem de ônibus, tirar a CAB de Cuiabá, implantar a Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Municipal nos bairros da nossa cidade, fazer com que aqueles que mais precisem dos serviços da Prefeitura sejam incluídos na administração municipal, incluir as mulheres cuiabanas na administração, construir o Hospital da Mulher, colocar o 3º turno na saúde, fazer com que aquele que chega do trabalho às 6 horas da tarde possa ir até as 9, 10 horas da noite e ser atendido na policlínica. Então, essas são as nossas propostas, Antônio, e essas são as propostas que nós vamos levar e continuaremos levando aos lares cuiabanos, às famílias cuiabanas, debatendo e construindo esse governo que será, sem dúvida nenhuma, um fator de diferencial que colocará Cuiabá no século XXI como deve ser. Uma cidade moderna, inclusiva e humana, que olhe para o seu povo de frente e que garanta a sua melhoria de vida. Obrigado, candidato, e até ao debate no dia 25 aqui na Record. Pedir para votar Julier 12. E esta segunda rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá será retomada na semana que vem, com a seguinte ordem de entrevistas. Na segunda-feira, a entrevista será com o candidato procurador Mauro do PSOL. Na terça, com Wilson Santos, candidato do PSDB. Na quarta, com Cérice Lessarenko, candidata do PRB. Na quinta-feira, com Emanuel Pinheiro, candidato do PMDB. E na sexta-feira, dia 23, fechando a rodada aí, a entrevista ao vivo será com o Renato Santana, candidato da Rede Sustentabilidade. Essa ordem de entrevistas foi definida através de sorteio com a participação com os representantes dos partidos políticos.